96, obrigado a você que me acompanha em Itabuna, na região. Ligue para cá, mande seu e-mail, coloque a boca no trombone. Gente, olha, vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, eu estou recebendo aqui a vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da OAB Itabuna, que é a doutora Jurema Sintra. Doutora, boa tarde, bom tê-la aqui. Inicialmente, quem foi Maria da Penha? Se fala tanto em Maria da Penha, né? Mas é bom esclarecermos quem foi Maria da Penha. Boa tarde. Bem, então, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui na Record, porque toda vez que eu venho dar entrevista, eu tenho a oportunidade de almoçar em minha casa, né? Já que eu sou vizinha da Record. Mas é um tema importante, são 9 anos, né, da Lei Maria da Penha, um nome que ficou popularmente conhecido, e é muito importante, se as pessoas tiverem oportunidade de entrar na internet e ver o relato dela, realmente é surpreendente, que é essa biofarmacêutica, né, cearense, que durante 20 anos tentou colocar o seu agressor na cadeia. Quem era o seu agressor? O seu próprio esposo. E ela não conseguiu, por uma série de erros, pela morosidade da justiça, e por isso o Brasil foi condenado na Organização dos Estados Americanos, a OEA. A gente fala, direito internacional, ONU, o que é que isso tem a ver com a violência que eu estou sofrendo dentro de casa? Tem tudo a ver, porque o Brasil foi condenado, por conta da morosidade da justiça, a pagar uma indenização a ela. E foi justamente neste período em que todo o movimento de mulheres, né, as associações, as deputadas, toda uma frente parlamentar grande, que se empenhou na promulgação dessa lei. Foi uma lei que surgiu da necessidade das mulheres, com as mulheres e para as mulheres. Por isso intitulou-se a Lei Maria da Penha. Quem tiver oportunidade de ir lá no YouTube ver o relato dessa mulher, é assim, surpreendente, dá vontade de chorar. E, ao mesmo tempo, dá vontade de continuar lutando para que a gente possa ter um mundo justo, equilibrado e de paz. Bom, então quando a gente fala de Lei Maria da Penha, a gente fala de proteção à mulher, né? Exatamente, Tom. E não é a proteção a qualquer mulher. A lei vai falar sobre a violência doméstica e a violência familiar. Por quê? Porque era uma grande dificuldade da mulher fazer essa prova. Por quê? Porque só estava ela e o esposo dentro de casa. Quem são as testemunhas? Ninguém, os vizinhos, os filhos menores. Então, é uma lei que visa proteger essa situação de vulnerabilidade das relações domésticas e das relações familiares, em que a mulher esteja em situação de violência. E aí qualquer tipo de violência, Tom. A lei não fala só da violência física, mas a violência moral, a violência psicológica, as perseguições, a violência simbólica, até mesmo a violência física. A lei pretende coibir. Aliás, diversos seminários acontecem da região falando sobre essa questão, né, do combate à violência contra a mulher. Agora, muitas mulheres, elas sofrem, existem vários tipos de violência. A violência física, a violência psicológica, né? E elas sofrem a violência no lar e muitas delas sofrem caladas. Por quê, doutora? Olha, Tom, hoje existem diversos instrumentos que a mulher pode colocar essa voz para fora. Eu estou aqui representando a OAB Itabuna, né, nessa gestão do doutor Andirley, que foi fortalecida a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que a doutora Nélia Ferreira é a presidente. Nós temos a Delegacia de Proteção à Mulher, nós temos o Disque 180, é gratuito, pode ligar de orelhão, pode ligar de celular. Né, temos as delegacias especializadas, nós temos a Justiça, nós temos as varas especializadas em violência doméstica. A mulher em situação de violência, ela tem direito a ser atendida gratuitamente na Defensoria Pública, tem direito de ser atendida junto ao Ministério Público, né? Na Defensoria é muito importante, direito a ter um advogado gratuito. Nós temos OAB, nós temos Defensoria, nós temos ONGs que trabalham com direitos da mulher. Agora, essa é uma realidade que não é só do Brasil, Tom Ribeiro. Infelizmente, no mundo inteiro, a situação da mulher e a violência ainda tem esse nó na garganta. Por que a gente não consegue, né, colocar a nossa voz para fora? E aí a gente vai ficar aqui o dia inteiro para discutir sobre a questão da consciência da própria mulher. Né? A gente vai para um tema psicológico. Qual é a consciência que eu tenho de mim mesma, de eu mesma como mulher, e qual a consciência que eu tenho de mundo? Qual é o mundo que eu quero construir? E aí a gente vai para a questão. Temos todos os órgãos públicos, os instrumentos públicos. E o que eu estou fazendo dentro da minha casa para eu viver num mundo sem machismo?
Por que eu estou fazendo dentro da minha casa, dentro da minha família, para viver num mundo sem violência? Como é que eu educo meus filhos? Por que num determinado momento meus filhos se tornam violentos comigo? Por que num determinado momento meu esposo se torna violento comigo? A gente abre, Tom, aqui o site da Secretaria de Políticas para as Mulheres e a gente vê lá a estatística. 89% dos agressores são familiares ou pessoas que têm relação muito íntima com o outro. Por que isso acontece? Aí a gente tem que chamar também o pessoal da psicologia para a gente estar discutindo essa relação entre agressor e vítima, porque é difícil. Essa violência contra a mulher não é aquela da rua, né? Aquela violência súbita, momentânea, espontânea. A gente tem um vídeo muito interessante de uma jornalista norte-americana que ela caminha pelas ruas de Nova York e o tempo todo ela recebe aquelas cantadas ofensivas, aquele assédio sexual, né, no meio da rua. Uma jornalista do Piauí fez a mesma coisa. Né? Isso a gente sofre todos os dias. Mas a violência familiar, a violência doméstica, ela é muito cruel. Políticas públicas, a senhora acha que tem avançado? Bom, tem avançado muito, né? O Brasil tem uma Secretaria de Políticas para as Mulheres, ligada à Presidência da República, que tem caráter de ministério. Né? Nós temos um Disque 180, nós temos a Defensoria, nós temos a lei. Só que se a lei fosse suficiente para a gente viver num mundo de paz, desde Moisés que ninguém matava. Não tem uma lei mais precisa do que os 10 mandamentos. Né? Até uma novela daqui da TV Record. É uma lei enxuta, clara, com 10 itens, e ali fala sobre humanidade, contra a violência, e mesmo assim as pessoas não cumprem. Se a lei fosse suficiente para a gente respeitar, não precisaríamos realmente de mais nada. Mas aí vem todas as políticas públicas que são conquistas muito importantes. Né? A criação das varas, depois da Lei Maria da Penha, as criações da vara, né, especializadas em violência doméstica, o acesso facilitado da mulher à defensoria pública, e pelo Brasil inteiro estão sendo criadas as Casas da Mulher Brasileira, que é um local onde a mulher pode ter tudo: o acesso ao assistente social, o acesso a um advogado gratuito, o requerimento de medidas protetivas, uma casa-abrigo, porque ela precisa sair de casa, porque se ela voltar, ela vai sofrer um novo tipo de violência com os filhos. Então, diversas casas. Está avançando, ainda é pouco. Né? Segundo a ONU, acho que a gente vai demorar 100 e poucos anos para mulheres e homens terem direitos iguais. E eu não falo isso só de direitos ao trabalho, mas direito a sair na rua e não ficar recebendo cantada ofensiva e com conteúdo sexual pejorativo. Realmente é uma coisa muito séria. Agora, doutora, há quem diga que existem muitas brechas também na Lei Maria da Penha, que o indivíduo ele agrediu a esposa, um exemplo aqui, é conduzido à delegacia e as brechas, daqui a pouco ele está nas ruas e cometendo os mesmos crimes. Não poderia ser mais um pouco rigorosa a Lei Maria da Penha? Como é que a senhora avalia essa situação? Então, a lei no Brasil, ela é rigorosa. Né? O que vai impedir de alguém? Você acha que alguém vai pegar... eu vou matar ali. Não, eu acho que eu não vou matar um idoso porque senão é agravante. Não, deixa eu pegar a lei aqui. Não vou fazer isso na minha mulher, porque senão o juiz pode tirar meu porte de arma. Eu sou polícia. Ninguém pega uma lei antes de cometer um crime. Existe um fator extremamente psicológico. Eu tenho um desejo de cometê-lo. As leis no Brasil, elas são, sim, rigorosas. Né? E acabou muito. A Lei Maria da Penha, inclusive, ela possibilita... Sabe aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, Tom Ribeiro? Isso não existe mais. Briga de marido e mulher, mete a colher, mete o juiz, mete o advogado, mete o delegado e mete o promotor. Gostei. E depois da Lei Maria da Penha, ainda mete o assistente social, o psicólogo e os profissionais multidisciplinares para acompanhamento dessas pessoas. Então, mete muita coisa. Isso significa que um terceiro pode denunciar. Então, se eu sou vizinho e eu estou cansado de ir no apartamento do lado, está cansado de ouvir os gritos das mulheres e ela não sente a coragem de ter essa voz de denunciar, né? Você, como vizinho, hoje você pode. Né? E o juiz, ele pode determinar, sim, a prisão do agressor. E, além da Lei Maria da Penha, todas as outras leis elas continuam vigentes, né, em relação à questão da violência física, né, a lesões corporais, ameaça. E foi votada no Brasil a lei do feminicídio. A gente tem de lembrar isso. Hoje, um homem que mata uma mulher devido à sua situação de gênero é um crime relacionado porque ela é mulher, sim, vai ser agravado. Então, nós temos leis muito graves no país e que realmente punem, mas até chegar lá, a gente precisa do primeiro passo, que é a mulher se encorajar de si mesma, reconhecer o espaço que tem no mundo,
né, reconhecer o que quer para si e ter a coragem de denunciar, que realmente não é fácil, Tom, porque são relações, às vezes, de 10, 20 anos e realmente não é fácil. E só para eu citar, eu tenho um apresentador aqui da TV Record, o Márcio Mion, tem muito tempo que eu não vejo um homem falar algo tão feminista e algo que vise tanto combater a violência contra a mulher. Porque já do ponto do aspecto psicológico, o que fazer para esse agressor parar? Se já tem leis rigorosas, temos várias, temos delegacia da mulher e esses homens não param. E aí o Marcos Mion, ele colocou na página do Facebook dele, dizendo assim, ó, hoje foi dia de levar minha princesa para passear, só nós dois. Uma coisa que faço questão e sugiro para todos os pais de meninas fazerem é sempre reservar um tempo exclusivo para ela. E nesses passeios a trato como uma verdadeira princesa. Abro a porta do carro, ando de mãos dadas, elogio, encho de mimos. Eu dou 100% da atenção para que ela tenha registrado em si como é um homem educado, amoroso, gentil e como uma mulher deve ser tratada. Assim, quando ela crescer, ela terá essa referência para não aceitar nada além de respeito, amor e dedicação. Então, tem muito tempo que eu não vejo de um homem, né, apresentador aqui da Record, uma fala tão feminista, né, como essa. Ele está construindo esses exemplos, né, doutor? Ele está construindo dentro da família dele, né, uma situação de respeito, de amor, de compreensão, de carinho. E é isso que a mulher vai ter para si quando ela crescer. E é muito importante que os homens tenham esse tipo de fala, porque a gente está cansado, né, desse tipo de fala em que diz que a mulher é culpada pela própria... Ah, mas ela quis. Ah, mas ela colocou uma saia curta. Né? Nenhuma mulher, quando coloca um batom vermelho na boca, e foi por isso que hoje eu fiz questão de vir de batom vermelho e vir de preto por luto, isso não significa que se eu uso uma saia curta e estou de batom vermelho, eu estou dando um cheque em branco para ser agredida na rua ou sendo agredida por qualquer pessoa. Né? A mulher tem direito ao seu próprio corpo, tem direito à sua liberdade, só que é um processo muito lento de empoderar-se disso, né, do ser mulher. Quantos anos de Maria da Penha? 9 anos, então a gente completamos agora em agosto. Eu lembro que eu fui uma das primeiras advogadas a entrar aqui em Itabuna, né, ainda em 2006, com a medida protetiva da Lei Maria da Penha. Porque se você não quer que essa violência ocorra, essa lei foi muito importante, ela traz uma coisa muito importante e nova, então, são as medidas protetivas. Com certeza. O juiz pode dar uma série de medidas, tirar o agressor de dentro de casa, tirar o porte de arma, revogar... Ah, mas doutora, mas eu tenho medo que ele vá lá e tome meu dinheiro. Revogar procurações, né, que você tenha dado para o seu esposo. Determinar a pensão alimentícia, né, provisória. Então, são as medidas. Determinar afastamento, ser proibido de ligar, de entrar em contato com seus familiares, ser proibido de ir na porta do seu trabalho, porque a perseguição, quanto mais, ela também é uma violência muito grave. Então, as medidas cautelares foi uma inovação muito grande. Tem uma outra coisa, Tom, que é muito importante que o juiz pode determinar fazer. É que o agressor vá para sessões psicológicas de reflexão. A gente precisa resgatar essa família, a gente precisa resgatar esse homem para que, quando ele case de novo, ele não volte a agredir. Perfeito. Isso é muito importante. Esse homem precisa mudar o comportamento dele, não é? Precisa entender que ele cometeu um ato de violência e não mais agredir. Porque o que será dos filhos dele? Um novo agressor? Claro, convivendo com isso. Agora, apesar de todas essas medidas, doutora, tem muitas mulheres, aquilo que a gente disse anteriormente, elas não procuram, não denunciam seus agressores. Como é que a senhora analisa isso? Então, aí, como eu falei, a gente vai precisar chamar realmente uma psicóloga aqui para a gente discutir essa questão do nível de consciência. Qual é o momento que chega na história, na minha história de vida pessoal, de que eu tenho aquele insight de hoje não, hoje mais não. Né? Isso é uma coisa realmente muito delicada, porque todas nós somos diferentes. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo, cada um encara de uma forma diferente. Agora, eu preciso lembrar uma coisa para as mulheres. A violência física, então, ela não começa... Ah, eu matei hoje. A Maria da Penha foram 20 anos lutando para que o seu agressor fosse punido. Ela começa com as pequenas violências, com a violência moral, não é? Com essa coisa. Ah, bote uma saia mais curta, não saia de casa, para que está saindo hoje, para que vai visitar seus familiares, esse tipo de violência simbólica que a mulher tem de ficar dentro de casa, que a mulher tem de ficar reclusa no lar, que a mulher não tem de trabalhar. As proibições. Começam a vir com as proibições, depois começam com as violências morais. A universidade fez um violentômetro muito interessante, quem pegar na internet, quando vai mostrando o nível de agravamento. Né? Então, vem a violência moral, vem a violência verbal, os xingamentos, a troca de ofensas, o falar alto,
não é, dentro de casa, depois começa com um tapa, com uma lesão pequena, até chegar realmente na morte. É realmente uma coisa impressionante. O número de denúncias tem aumentado, sim. Então, a gente pensa que as mulheres não têm, sim. O Disque 100 são quase 240 relatos por dia. Mas se você entrar no gráfico... 240 por dia? Por dia, lá no Disque 180, me perdoe. Disque 180, que é o Disque da mulher. Então, se você vê o gráfico, de 2005 ele está bem baixinho, e aí ele vai crescendo para 2012. Significa o quê? As políticas do governo. A mulher agora ela sabe que ela tem um lugar que ela pode ir. E aqui em Itabuna tem o núcleo de atendimento à mulher em situação de violência também do município. Então temos diversos espaços, né? A OAB também está de portas abertas com a sua comissão de defesa em direito da mulher, né? A Defensoria Pública ela está aberta. Esse é um papel muito importante que a advocacia tem, né, na luta para ser uma parceira dessas mulheres que querem enfrentar a violência, que não é fácil, porque você está lidando com aquela pessoa que tem 20 anos que você convive, que tem 10 anos que você convive. E não é só dar uma queixa na delegacia, né? Vai ter um impacto econômico na vida dessa família, vai ter um impacto social na vida daquela família e vai ter um impacto psicológico de uma separação. Então, essa coisa do artigo 30 que está lá, ele é muito importante. Eu falo isso hoje, seguindo o sucesso do blog do Tom Ribeiro, eu sou a mais nova blogueira de Itabuna. Quem tiver, eu fiz esse artigo, né, sobre as medidas protetivas e como é importante, está lá no juremacintra.com, como é importante as medidas cautelares e esse artigo 30 do juiz determinar que o agressor vá para sessões de reflexão. Ele precisa refletir também sobre o que ele está fazendo no mundo e o que ele pode mudar no mundo. Porque existem 3 mundos, né, Tom? O mundo como ele é, o mundo como dizem que ele é, e o mundo como ele pode ser. E todos nós podemos fazer diferente. Com certeza. 9 anos de Lei Maria da Penha, em agosto, né? E é preciso que você... Eu falo todo dia aqui, doutora Jerema. Ele dá um tapa hoje, amanhã ele apresenta a faca, depois ele dá um tiro mesmo. Tem que denunciar um canalha desse, acabou. E pronto, não dá para manter um relacionamento desse. É aquele detalhe de, não posso deixá-lo porque ele é o sustentáculo, ele é o homem da casa, é ele que traz a alimentação para cá. Coisa nenhuma, denuncia esse cara. E acabou, está cometendo um crime. Obrigado pela entrevista, sucesso para a senhora, obrigado por ter nos atendido aqui. E é preciso refletir, homens e mulheres, e amarmos mais, e seguir esse conselho do Bion aí, que foi muito legal, essa leitura que a senhora fez aí. Muito interessante, obrigada, Tom. Queria deixar novamente, agradecer o seu programa e as portas da OAB Itabuna, né, essa gestão de doutor Andirley, desde o doutor Duvaldo, estão de portas abertas para a comunidade, para a gente discutir violência, para a gente impedir a violência e para a gente mudar esse mundo. Eu espero que a gente, né, que a gente possa viver em um mundo de paz. E o mundo de paz eu começo a construir dentro da minha casa, né, da relação que eu vou ter com a minha família. E dentro da minha empresa, dentro da minha cidade, tem de ser aquela onda do bem. É por aí. Um abração, hein? Olha, eu vou pro intervalo, mas é coisa rápida. Daqui a pouco eu retorno com a sequência do Balanço. Fica aí, não sai.